Bom dia a todas e a todos. Nós estamos aqui para um evento realmente fora do comum, vamos dizer assim, porque é um pré-lançamento de um livro que, como vocês vão ver, é importantíssimo. Então, é natural que o diretor do Instituto de Estudos Avançados queira fazer aqui um gesto de boas-vindas. Então, eu passo a palavra ao professor Ari Pronsky. Ari? Bom dia, professor José Eli, nosso pesquisador, professor sênior aqui do Instituto, que nos sempre traz iniciativas instigantes. Bom dia, Laura. Um bom dia especial ao professor Fernando Haddad, professor da FEFELESH, e que nos dá o privilégio de assim, fazer, né, com que esse pré-lançamento ocorra aqui no Instituto. Eu não tive a oportunidade de ler o livro, só vi, evidentemente, a apresentação, mas já deu para perceber que é uma proposta instigante, e é exatamente esse o papel do Instituto, que é instigar novas ideias, permitir que elas sejam confrontadas, né, e a partir daí que a gente avance, por um lado, na fronteira do conhecimento, em segundo lugar, que a gente avance no relacionamento entre pessoas que têm um pensamento estruturado, e, finalmente, em terceiro lugar, que, quando possível, essas ideias alimentem, né, possíveis, enfim, propostas de melhoria da condição da sociedade, políticas públicas e o que quer que seja. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês e reiterar a alegria, né, de virtualmente sediar esse pré-lançamento, desde já na expectativa de que no próximo livro, professor Fernando, a gente faça esse pré-lançamento fisicamente aqui no Instituto. Também agradecer a Sandra, ao Jorge, que nos dão o suporte, e desejar uma excelente manhã para todos nós. Então, por onde eu vou começar? Primeiro, por um agradecimento ao Fernando Haddad e junto à editora, né, que é a editora Zaarc e Companhia das Letras também, porque, em princípio, o livro vai ser lançado em breve, né, daqui a alguns dias, e vai ter lançamento, com certeza. O Fernando poderá até contar aí algumas dessas coisas previstas para o lançamento. Então, é um privilégio extraordinário que o Fernando, com o acordo da editora, tenha aceitado que a gente fizesse esse pré-lançamento. Então, como muito pouca gente leu o livro por enquanto, a nossa ideia é principalmente antecipar um pouco e dar oportunidade para o Fernando já explicar as ideias do livro. Esse é o espírito. Eu quero ser muito breve nessa introdução, porque nós vamos ter muita coisa para conversar. Então, o principal também é apresentar a vocês todos a minha parceira entrevistadora, vamos dizer assim, que eu encontrei. Nós praticamente não nos conhecemos, mas, enfim, eu descobri que a Laura estava uma tese de doutorado bem avançada sobre um tema que tem muito relação com o livro, né? Ela faz uma tese na Unicamp, no Instituto de Ciências Humanas, o IFISH, sobre, vamos dizer, essencialmente assim, a ideia de natureza em Marx, ou a noção de natureza em Marx. Mas eu vou dar imediatamente a palavra à Laura para que ela rapidamente se apresente, digamos assim, eu explique um pouco melhor o que ela faz. Obrigada, Zeli. Bom, primeiro que agradecer ao IA, à USP, na pessoa do professor Ari, e a Sandra e ao Jorge, que vão fazer aqui a estrutura, né, do evento, e, é claro, ao senhor, né, que me convidou, e ao professor Fernando Haddad pela oportunidade de estar aqui representando os meus colegas do IFISH, da Unicamp. É uma tarefa, né, difícil e fadada, talvez, a um relativo fracasso, pelo menos a gente representar uma instituição tão diversa, né, mas tenho certeza que qualquer um deles poderia fazer um trabalho de posição de questões aqui tão bom
quanto eu, e que o fato do meu trabalho de doutorado ser especificamente concentrado na questão de como o marxismo refletiu sobre a natureza, especialmente na obra do clássico, né, na obra original do Marx, a partir, né, na minha hipótese, de uma herança hegeliana muito forte. Isso guarda certamente alguma relação com o tema do livro do professor Haddad, mas é um livro que trata de questões tão fundamentais e amplas que qualquer, né, pensador da sociedade e do Brasil poderia colocar questões muito relevantes. Então, agradeço muito por estar aqui, agradeço por estar ao lado de pessoas, né, tão centrais da intelectualidade brasileira, como o senhor professor José Eli, que acompanhou o debate ambiental desde do começo, né, dos anos 70, e ao professor Haddad, né, que eu já sabia, né, que era um arguto pensador da sociedade brasileira e uma figura, né, que protagonizou o que, na minha opinião, foram os melhores anos, né, da nossa política. Bom, que além disso, agora eu percebo que é um teórico social bastante original e de bastante fôlego. Então, obrigada. Muito obrigado, Laura. Então, agora chegamos finalmente, 8 minutos depois, ao principal, que é o próprio Fernando Haddad. Eu queria, evidentemente, eu creio que seria a coisa mais ridícula, queria apresentar, mas só destacar algumas coisas que não são muito conhecidas, né? Primeiro, ele é doutor em filosofia, fez tese com Paulo Arantes, e antes disso ele tinha feito um mestrado na economia, onde nós chegamos a nos encontrar, mas não nos conhecemos bem, foi só agora por causa do livro. Eu agradeço muito a abertura dele desde o início, quando eu soube que esse livro ia... O que me chamou a atenção foi o título, mas já nós vamos falar disso. E ele tinha feito direito, foi presidente do Centro 11 de Agosto, lá, o célebre centro acadêmico da São Francisco, né? Então, eu acho destacar isso, porque, evidentemente, é uma pessoa extremamente conhecida, mas mais conhecida pelo lado de homem político do que desse lado de pesquisador, de acadêmico e tal, e é até surpreendente que ele possa conseguir conciliar as duas coisas, como está conciliando, pelo menos até agora. Quando ele for governador, acho que vai ser meio difícil. Mas agora ele está conseguindo, e foi beneficiado pela pandemia aí, para escrever esse livro, com certeza. Mas, enfim, Fernando, já para jogar a bola para você, o principal acho que é começar explicando um pouco o título, porque, com certeza, o terceiro excluído diz muita coisa para quem fez lógica, mas eu fiz o teste e a maior parte das pessoas não tem a mínima noção do que seja o terceiro excluído. Pessoas, estou falando, não foi para pessoas que não estudaram, eu falei com pessoas que estudaram muito. E é claro, o subtítulo, que é todo um programa. O subtítulo do livro, para os que ainda não prestaram atenção, é uma proposta de que a antropologia passe a ser dialética, né? Então tem toda uma discussão de por que ela não é dialética e assim por diante. Então vamos começar pelo menos assim explicando título e subtítulo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o IEA em nome do Ari Plonsky, que nos dá a honra da sua presença. Cumprimentar a Laura Lued e agradecer a sua presença e o esforço que fez para ler o livro, o que nos permitirá debatê-lo aqui nessa ocasião. E agradecer imensamente o Zé Eli da Veiga. Eu fiz o mestrado na FE, ele já era professor, um professor conhecido, de amigos meus, né, que o tinham por referência, e que me ligou, me procurou por e-mail, acho que foi por e-mail no primeiro momento, na primeira vez em que topou com o título do livro,
que foi objeto de uma pequena nota na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, e ele se interessou e pediu licença para resenhar o livro. Foi a primeira resenha feita no jornal Valor Econômico, uma resenha, aliás, muito generosa e muito arguta, né? Foi aos pontos corretos do livro. De maneira que eu estou muito à vontade aqui de estar com 2 leitores qualificados, né, que têm seriedade na condução dos assuntos acadêmicos, e estar numa casa que é a minha também, né? Sou ligado ao IEA, e saber da importância do IEA para a Universidade de São Paulo, de não nos manter compartimentados, né? E tentar estabelecer pontes entre os departamentos, entre as disciplinas, para que a USP possa dar uma contribuição interdisciplinar para o avanço do conhecimento, sobretudo nas humanidades, onde essa tarefa é urgente e mais complexa, como nós sabemos. Os físicos já fizeram isso, né? Os físicos e químicos, os biólogos já produziram sínteses importantes, e as humanidades estão devendo um esforço de síntese, né? Que é o que consolida uma área do conhecimento, que é o que consolida, né, o avanço da ciência. Todos nós aqui não queremos defender uma escola, nós queremos que as escolas se comuniquem umas com as outras na direção de produzir conhecimento científico, verificável, né, que tenha aderência com a realidade, que dialogue, né, com as angústias da humanidade em procurar caminhos que tragam mais bem-estar para todos nós. E o livro, já para entrar no assunto, ele, inicialmente, eu ia escrever um livro sobre desenvolvimento. Eu conto isso um pouco na introdução. Eu voltei a estudar história econômica, história do Brasil, de Portugal, porque eu queria focar também no desenvolvimento nacional brasileiro. E aí aconteceu uma coisa meio inusitada, que foi uma visita do Chomsky durante o processo eleitoral de 2018, aqui na minha casa. E enquanto ele se mostrava muito curioso com o processo político brasileiro, eu me mostrava muito curioso com a produção intelectual dele, né? Eu ia perder a oportunidade de estar diante de um intelectual da envergadura do Chomsky para não fazer algumas perguntas, né? E como eu fiz o doutorado em filosofia da comunicação, filosofia da linguagem, né? Porque eu estudei o Habermas, teoria do agir comunicativo, e como o Habermas trata do Chomsky muito lateralmente, até porque há uma conexão da Revolução Chomskiana com a biologia, né? Ele é considerado hoje um biolinguista, né? Eu comecei a explorar os conhecimentos dele, né? São profundos e, enfim, chega às raias da filosofia, né? Comecei a explorar a presença dele aqui em casa. E foi uma conversa riquíssima, né? Estava na presença também do Roberto Schwartz, a quem esse livro é dedicado, né? De maneira que foi uma manhã, um café da manhã muito rico. E aí, paralelamente aos meus estudos sobre desenvolvimento, eu comecei a perceber que os biólogos estavam cada vez mais enfronhados no tema do desenvolvimento. Curiosamente, né? Existe uma coisa em biologia que se chama seleção de grupo, né? E debaixo desse guarda-chuva da seleção de grupo, que é de viés darwinista, por assim dizer, existia todo um debate na biologia sobre o que explicava a diferença entre grupos humanos, uma vez que a nossa genética é a mesma, né? Se a nossa genética é a mesma, por que os grupos humanos se diferenciavam tanto? E aí os biólogos começaram a tentar explicar, a partir da sua perspectiva, como eles entendiam a diferenciação de grupos. Por que os grupos humanos se diferenciavam tanto, né? E aí várias escolas do pensamento biológico começaram a tentar explicar essa realidade.
e se enfronhar e criticar a antropologia, criticar a sociologia, criticar a filosofia, e por assim, né? Aí assim por diante. E eu percebia que a antropologia ficava muito refém do debate biológico, em virtude da maneira como ela abordava essas mesmas diferenças. E também uma espécie de interface entre biólogos e antropólogos que acabavam tornando a antropologia prisioneira de um determinado enquadramento para pensar a realidade das sociedades humanas. E muitas vezes a antropologia se deixava subsumir pela biologia. E eu comecei a me inquirir sobre o porquê disso. Por que isso acontecia com tanta frequência, né? Quase que os antropólogos pedindo desculpas, às vezes, para os biólogos para poder desenvolver a sua própria ciência, né? E uma certa vocação imperialista, né, dos biólogos em relação às humanidades. Bom, eu descobri que isso também aconteceu com a física, né? A física também teve pretensões em relação à biologia, né? Sobretudo a biologia molecular, ela é uma interface muito significativa, né, entre os físicos e químicos com os biólogos. E uma discussão sobre reducionismo que, de certa maneira, permeou o século XX inteiro. Se a biologia era redutível à física e à química, e depois se a antropologia, a sociologia era redutível à biologia, né? E nós sabemos dos riscos desse reducionismo para tratar de assuntos humanos, né? De tratar... E eu passei a entender que, se nós não considerarmos uma perspectiva dialética, nós não íamos conseguir explicar a especificidade das humanidades em relação às ciências duras, por assim dizer. Física e biologia, física, química e biologia. E que a dialética tinha uma contribuição importante a dar, porque ela trabalhava com um conceito, que é o conceito de contradição, que, em geral, os biólogos e, até para minha surpresa, os antropólogos não trabalham. Pelo menos não na tradição do idealismo alemão e do materialismo histórico. E eu passei a considerar a hipótese, né, de oferecer uma contribuição para a dialetização da antropologia, que é disso que se trata. Ao mesmo tempo, né, em que eu julgava que o materialismo teria muito a ganhar se ele absorvesse os conhecimentos antropológicos, sobretudo do século XX, que o materialismo, os pais do materialismo não conheceram. Os pais do materialismo histórico conheceram uma franja da antropologia, sobretudo Morgan, né, que é muito citado sobretudo pelo Engels. Mas nós tínhamos evidências empíricas muito fortes, né, antropológicas, etnográficas, que não eram assimilados pelo materialismo histórico, né? E eu, então, julguei conveniente oferecer uma proposta de dialetização da antropologia, né, e de antropologização do materialismo. Quer dizer, essas duas escolas teriam muito a ganhar se elas reconhecessem os seus méritos próprios em busca de um diálogo que pudesse produzir uma síntese, que, na minha opinião, seria uma espécie de antropologia dialética. Professor, eu queria aproveitar esse gancho, claro. Me desculpe se essa interrupção, né, não for muito inoportuna, para pedir ao senhor que aprofundasse, expusesse em maiores detalhes qual é o sentido dessa sua proposta, né, de antropologização do materialismo dialético e dialetização da antropologia,
porque isso implica uma interface entre os 3 capítulos, na verdade, né? A princípio, né, a gente entende que a proposta do livro é fazer uma crítica ao discurso hegemônico na biologia e na antropologia e na linguística sobre a dinâmica da cultura, né? Que segundo o senhor argumenta, se organizaria em termos dicotômicos do binômio variação-seleção, ou numa linguagem que talvez seja mais próximo do debate antropológico mais recente, diferença e identidade, né? Gostaria que o senhor explicasse o que isso tem a ver com a dialetização, né, da antropologia que o senhor propõe, e, por outro lado, em que seria possível antropologizar o materialismo dialético, qual o sentido disso, né, no livro, e qual a relação disso com os seus estudos de linguística. Coisa você perguntou lá. Vou tentar. Mas não esquece, só uma coisinha, não esquece de explicar o título. O título vai ser um desdobramento da resposta para a Laura. Eu ia falar na sequência, porque tem muito a ver com o título, o que você acaba de perguntar. Eu falei mais do subtítulo até aqui do que do título, né? Mas o título é um desdobramento exatamente das tuas perguntas. Por quê? O título, na verdade, remete a uma lei do pensamento, né? Uma das 3 ou uma das 6, dependendo do autor que você considerar, né? Aristóteles, Leibniz, mas é uma lei do pensamento. E a lógica formal, ela tinha um propósito, que era banir a contradição. Por exemplo, você não pode dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Pela lógica formal, isso é uma impossibilidade, né? Vou citar uma passagem clássica da economia, né, que o Zé Eli conhece melhor que eu. Quando o Marx fala que o dinheiro é mercadoria e não é mercadoria, isso é um juízo falso do ponto de vista da lógica formal. Porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E por que o dinheiro é mercadoria e não é mercadoria? Pensando no ouro, né, como dinheiro. Porque o ouro é produzido como qualquer mercadoria, então ele é mercadoria. Mas o ouro se troca por todas as outras mercadorias, o que nenhuma outra mercadoria, né, consegue fazer, ou poucas mercadorias conseguem fazer, a prata e tal. Então, o Marx dizia que o ouro era uma mercadoria particular, como qualquer outra, mas era uma mercadoria universal, como poucas. E nenhum objeto pode ser particular e universal simultaneamente, pela lógica formal. Só que no caso da moeda é o que acontecia. O que fazia da moeda um caso singular, né? E aí o Marx oferece uma metáfora que é um verdadeiro absurdo para a lógica formal. Ele diz o seguinte: é como se, ao lado da zebra, da girafa, do elefante e do leão, convivesse o animal. A moeda é um animal. Você fala, mas animal, que animal? O animal. É o animal que representa todos os outros e, ao mesmo tempo, é particular. Isso é uma impossibilidade lógica, você falar uma coisa dessa. A dialética é que incorporou a contradição ao discurso. E o que eu sugiro no livro é que você não consegue pensar o discurso, você não consegue pensar a sociedade, você não consegue pensar a cultura com o discurso da lógica formal. Você precisa incorporar a contradição. Porque senão você não consegue pensar a dinâmica cultural. A dinâmica cultural, ela é contraditória. E por isso que eu transformo aquilo que é uma lei da lógica formal, o terceiro excluído, num personagem. Ele é o principal personagem da minha narrativa. Porque eu falo, se você não entender o terceiro excluído, se você não entender essa figura, você não entende a dinâmica cultural. E que figura é essa? Aí eu vou fazer
uma outra aqui, comparação. Se você pegar os textos etnográficos, né, você vai ver que tem as trocas entre sociedades arcaicas, antigas, elas se dão de várias maneiras. Né? Mas chega um momento em que você tem uma espécie de ruptura, né? em que você não tem mais, você não enxerga o outro como alguém, como se fosse um outro que não é da sua espécie. A escravidão seria impossível pensar se não fosse a partir de uma lógica de ruptura. Quando senhores territoriais se apossam, né, de uma tribo inteira, subjugam essa tribo subjugada, ela é vista pelos dominadores não como alguém da mesma espécie que está trocando com você. Né? Então, na verdade, agora entrando na resposta à sua pergunta, quando o Marx, se você pegar o Marx da ideologia alemã, ou mesmo dos Grundrisse, você vai ver que a visão do Marx sobre as sociedades que eu chamo de paleolíticas, quer dizer, até acontecer a Revolução Neolítica, o Marx tem poucos conhecimentos etnográficos de como funcionavam essas sociedades. Ele não podia ter esses conhecimentos, não é uma deficiência do pensamento dele. É como você cobrar do Darwin conhecer o trabalho do Mendel, ou do Mendel, né? É como se fosse... Como é que você vai cobrar de um sujeito que tem uma obra monumental, como A Origem das Espécies, o conhecimento de um padre lá, que estava lá no seu laboratório estudando as ervilhas, pô, e que foi descoberto 30 anos, quase 40 anos depois de ter produzido esse material. O Mendel, até o final do século XIX, era um ilustre desconhecido. Você não pode cobrar do Darwin conhecimento de um cara que a humanidade veio a saber quem era na passagem do século XIX para o século XX. O Marx não pode ser cobrado de não conhecer etnografia, porque não havia produção etnográfica disponível. E ele, no final da vida, estava muito interessado em antropologia. Mas não havia material disponível, como há hoje. Qual que é o pecado, vamos dizer assim, do materialismo histórico? É você querer canonizar o Marx e não querer incorporar o que se descobriu depois. Como se isso fosse um sacrilégio. Como se isso fosse... Quando, na verdade, você está lidando com um cientista. Você não está lidando com um profeta, você está lidando com um cientista. Tudo que ele gostaria de fazer se tivesse vivo era estudar o que foi produzido depois dele. Ele estaria metido numa biblioteca lendo o que eu, você, o Zé Eli estamos lendo. E aí você canoniza o cara e não deixa a disciplina avançar. Então, eu acho que vai fazer um grande bem para o materialismo histórico incorporar o que a antropologia e a etnografia descobriu sobre como funcionavam as sociedades antes da Revolução Neolítica, que trouxe para o mundo a escravidão, que trouxe para o mundo a era dos metais, que trouxe a metalurgia, que depois domesticou plantas e animais. O que aconteceu antes? Como é que nós funcionávamos? E nós funcionamos por 90 mil anos de um outro jeito. Nós temos 100 mil anos de existência e nós não conseguimos entender os últimos 10 mil. E menos ainda os outros 90 mil, em que o ser humano estava aí, se dispersando pelo globo terrestre e se adaptando às condições locais. Então, eu acho que a gente precisa se abrir um pouco, as ciências humanas precisam se abrir um pouco para as, vamos dizer assim, para as influências recíprocas. Então, a gente se encapsula muito na nossa escola e deixa de se abrir para perspectivas teóricas novas, que é o que o método científico exige de nós. Muito bem. Então, eu queria justamente te perguntar sobre a sua crítica a essa dominação da biologia, vamos dizer assim, que você constatou, até porque deve ser muito surpreendente para muita gente no Brasil, porque a antropologia no Brasil é o contrário. Teve uma vitória tão esmagadora da antropologia cultural
que eu preciso até contar para vocês que eu tenho um ciclo no IA, que é uma coisa uma vez por mês, o ano todo, no momento, neste ano, em que eu convido pessoas que usaram a teoria darwiniana em disciplinas completamente diferentes das ciências da vida, que é uma surpresa muitas vezes para mim. Por exemplo, no próximo será no direito, justamente, e em seguida na física quântica. Então, eu queria, de qualquer jeito, que o, sei lá, terceiro convidado fosse um antropólogo. E conversando com as pessoas que eu achava que podiam me dar essa dica, foi dito de uma maneira muito clara, olha, não, antropólogo que estudou Darwin, nem pensar, procura lá do lado da filosofia, talvez você consiga. Foi a resposta. Eu acabei achando, então, o Mauro Almeida, que é professor da Unicamp, está na programação, ele chegou a dar um curso sobre o Darwin, de 2 semestres, tal, mas, assim, é a exceção das exceções, e eu, justamente, estou com muita expectativa de ver essa discussão, porque ele mesmo, na obra dele, vamos dizer, publicada, tal, ele não sofre essa ditadura da biologia como você, Fernando, acabou descrevendo. Então, os autores que você se refere, com certeza, é meio que o inverso do que acontece no Brasil, em que a antropologia, ao contrário, é hostil a qualquer ideia biológica. Quer dizer, aquela norma durkheimiana de que você só explica um fato social com outro fato social, ou outros fatos sociais, mas não precisa em nada, né? Ela predominou muito no Brasil. Hoje, nos Estados Unidos, é exatamente o inverso, né? A chamada antropologia evolutiva está dominando, assim. Mas a nossa experiência aqui é contrária. Então, acho fundamental, desculpe eu me alongar nessa pergunta, que você explique bem, assim, quando você foi notando isso, como você já adiantou, né? Como é que você foi chegando à conclusão de que é melhor que a antropologia se liberte? Ou seja, qual que é a tua crítica fundamental? Explica melhor a tua crítica a esse, sei lá, essa dominação da biologia sobre muitos autores da antropologia que você examinou no livro, né? Tua pergunta é muito oportuna e eu diria para você que talvez seja mais difícil. É a pergunta mais difícil de responder. Porque é um desafio você, em poucas palavras, né, sintetizar o argumento central, que, na verdade, orienta o livro, né? Então, é a pergunta-chave para a compreensão da hipótese que eu estou levantando. Que é basicamente a seguinte: eu vou também trabalhar com um exemplo contemporâneo. Se você pegar hoje o que os antropólogos chamam de virada ontológica, os antropólogos hoje, se você pegar uma tradição que é Philippe Descola, Bruno Latour, Viveiros de Castro, tem aquele Roy Wagner, você tem uma turma que, na minha opinião, com grande consciência do que estavam fazendo, foram estudar, pegaram esse material etnográfico e descobriram, por exemplo, que não dá para falar de natureza e cultura separadas nessas sociedades arcaicas, nessas sociedades antigas, né? É difícil até usar qual adjetivo usar para se referir a essas sociedades, né? Já se falou em selvagem, primitiva, cada hora aparece uma objeção a um desses adjetivos. Mas todo mundo sabe que eu estou falando dessas sociedades, né, que são estudadas pela etnografia, pela antropologia. Muito bem. O pessoal falou, olha, não dá para falar em natureza e cultura, porque você não tem, essas peças não estão dissociadas. Você não tem nem a constituição da relação entre sujeito e objeto, não está nem configurado ainda. Essa relação não está nem configurada ainda nessas sociedades. Você não tem essa relação cultura de um lado,
natureza de outro, sujeito de um lado, objeto do outro, e assim por diante. E aí o que eles acabam acusando, entre aspas, a sociedade ocidental? Olha, a sociedade ocidental vai lá e tenta impor o seu mindset, né? A sua mentalidade a uma sociedade que não recebe esse tipo de categoria. Essas categorias não existem nessa sociedade. Mas qual que é o problema oposto? O problema oposto é você olhar o mundo ocidental e querer dizer que a relação sujeito-objeto, portanto, é uma operação mental metafísica, que ela, na verdade, não existe. Bom, mas isso é um contrassenso, porque a relação sujeito-objeto existe na nossa sociedade, mas não existe na deles. Bom, para você resolver esse problema, você tem que pensar uma dinâmica. Como é que as coisas mudaram? E eu não uso a palavra evolução justamente porque a palavra evolução, pelo menos da maneira como ela é utilizada, ela não contempla um elemento que, na minha opinião, é central para pensar essa dinâmica cultural, que é o conceito de contradição. Então, na verdade, o que eu estou sugerindo é o seguinte, olha, não tem como não pensar uma dinâmica. Então, os biólogos têm razão em querer cobrar, né, dos cientistas sociais uma lei, por assim dizer, né? Ou um conjunto de... Como é que evolui isso? O Marx tentou, né? O Marx tentou, né, apresentar uma versão dessa dinâmica. O Hegel tentou apresentar uma versão dessa dinâmica. E por aí vai. O Spencer tentou, o Condorcet tentou, o Vico tentou, o Comte tentou, cada um tentou, à sua maneira, apresentar essa dinâmica, né? Na minha opinião, a vantagem da tradição hegelo-marxista é o fato de que eles consideraram a dialética, que, na minha opinião, é um ponto alto dessa visão de como a dinâmica cultural ela acontece. Mas, na minha opinião, a dialética precisava sofrer uma inflexão cuja inspiração vem da antropologia. Essa que é a novidade do livro. A dialética ela precisa se inspirar mais na antropologia, né? Porque é a maneira pela qual você consegue explicar para os biólogos o que é específico do humano, que nem sempre eles conseguem, na minha opinião, enxergar. Fala, olha, existe uma dinâmica cultural, mas ela é específica. Ela não é como vocês pensam. Ela tem uma especificidade. E essa especificidade é que o livro tenta explicar. E tem uma questão que é central, como nas nossas conversas telefônicas e de zap, né, Zé? A gente tem conversado já há mais de mês, né, sobre esse assunto, que é a questão do tempo. O que o tempo representa, né? Porque o tempo da física, o tempo da biologia e o tempo da cultura são tempos diferentes. É como se você tivesse dimensões diferentes do mesmo mundo. E são dimensões que se organizam em torno do vetor tempo de forma diferenciada. E isso é central no argumento, porque é curioso que eu fui buscar num biólogo, né, no François Jacob, eu fui buscar na autoridade de um prêmio Nobel, né, que é o François Jacob. Por que eu fui buscar nele? Porque é o único cara que veio da biologia e conseguiu compreender a natureza da temporalidade da cultura. Ele fala, olha, o organismo humano, ele navega no tempo de maneira completamente diferente dos demais organismos. Isso foi dado por um traço da evolução biológica humana, que é a linguagem simbólica. Mas a linguagem simbólica é como que catapultou o ser humano para uma dimensão temporal que os outros organismos vivos desconhecem, que é navegar pelo tempo, projetar-se no tempo. E à medida que você pode projetar-se no tempo, você tem um tipo de relação de identidade, diferença e contradição que não estão dadas no mundo dos organismos que não conheceram a linguagem simbólica.
Quer dizer, a linguagem simbólica ela é fruto do processo bioevolutivo, ela vem da biologia, mas a partir do momento que você domina a linguagem simbólica, que esse organismo tem a capacidade de produzir símbolos, ele te arrasta para uma dimensão temporal que é diferente da biológica e da física. E é por isso que você precisa dessa dimensão temporal, conseguir compreender a diferença dela, para entender o que difere a dinâmica cultural da dinâmica biológica pré-símbolo, pré-linguagem simbólica. Professor, uma das coisas que eu acho super interessantes nessa teorização original que o senhor construiu é justamente a relação entre essa dimensão temporal do símbolo e uma dimensão espacial que não é exatamente tematizada pelo senhor enquanto tal, mas que aparece o tempo todo na insistência no caráter triádico da relação que se estabelece em oposição a um caráter diádico, né, de sujeito-objeto. Isso é bastante produtivo, interessante, mas para mim, pessoalmente, não está muito claro como o senhor se apropriou das discussões em linguística e qual a relação disso com essa diferenciação entre a lógica do símbolo e como o senhor diz em certo ponto do texto, qual a diferença entre o gene, o modo de funcionar do gene e o modo de funcionar do símbolo, né? Então, como é que essa herança da linguística e a sua crítica da linguística se relacionam com isso? Essa é uma pergunta muito interessante também, né? Porque a gente já está praticamente no terceiro capítulo do livro, né? Que fala da questão temporal, do François Jacob, e fala de um autor que até é um sujeito, um ítalo-americano chamado Michael Tomasello, que vem a ser diretor do Instituto Max Planck hoje. Eu não estou falando de qualquer um. E é um interlocutor importante do Chomsky hoje. Eu acho que o Chomsky e o Tomasello são os grandes esgrimistas do debate linguístico contemporâneo. Os dois estão vivos, os dois estão produzindo. Obviamente, o Tomasello é bem mais jovem do que o Chomsky, né, que já está com 93 anos, mas o Chomsky está absolutamente senhor das suas competências intelectuais, né? Está falando da guerra da Ucrânia, está falando de tudo. Então, é uma pessoa que está no debate público. E, na minha opinião, o debate Chomsky e Tomasello é o debate da fronteira no campo da linguística. E o Tomasello tem uma característica interessante. Ele é explicitamente uma pessoa que recupera muito do pensamento do Vygotsky, que eu estudei quando estava no Ministério da Educação, né? Então, é muito interessante essa recuperação que ele faz. E o que o Tomasello insiste em dizer? Que sim, nós temos uma competência biológica, mas essa competência biológica não é um módulo gramatical do Chomsky. É isso que ele fala. Se eu fosse resumir em pouquíssimas palavras, né? Mas está lá no último capítulo do meu livro, está lá. Olha, a novidade biológica, nós temos um pano de fundo biológico. Como é que nós vamos falar? A biologia tem que ter nos ajudado. Nosso cérebro é fruto da evolução biológica. Portanto, as nossas competências são biológicas. Mas o que é novo para ele no ser humano, o que é único no ser humano, não é um módulo gramatical do Chomsky. Não é a gramática gerativa ou generativa, né? Como queiram. É uma outra coisa. É a capacidade do que ele chama de joint attention. É a capacidade que nós temos de chamar a atenção de um autor em relação ao objeto, a um terceiro que pode ser um ser inanimado ou não, a um terceiro. E, ao mesmo tempo que eu chamo a atenção de um autor para um terceiro, por isso que a relação é triádica, eu sei que ele está olhando esse objeto, assim como eu estou olhando esse objeto, e nós dois estamos sabendo
que estamos prestando atenção na mesma coisa. Isso é joint attention. Ele falou, isso que é único no organismo humano. O organismo humano tem essa característica. E isso é que é fundamental. Aqueles Svante Pabo, que é um cara que pode ganhar o prêmio Nobel a qualquer momento, que, aliás, é filho de um prêmio Nobel, né? Está estudando o genoma neandertal. Está estudando o genoma dos antecessores aí do Homo sapiens. Muito bem. Ele se somou ao Tomazello. Então, alguém que vem da biologia, o Tomazello estava um pouco falando sozinho. Ele estava recuperando a tradição do Vygotsky e estava estava batendo no Steven Pinker, estava batendo no Chomsky, mas estava falando um pouco sozinho. Eu não estou falando isso para desmerecê-lo, não. Eu estou dizendo que ele se reuniu com um craque da biologia, um cara que está estudando genoma neandertal, tem um livro célebre já, e é um sujeito com quem o Chomsky se dispõe a debater no último livro dele, dizendo o seguinte, olha, o Tomazello está certo. O que é novo nesse debate? É que essa relação triádica, eu fui descobrir numa passagem do Humboldt, que o Humboldt também organizava a linguística a partir dos prenomes, eu, tu, ele. E você sabe que o Humboldt é central na Revolução Chomskiana. Ele vai se inspirar no romantismo alemão para desenvolver, e no que ele chama de linguística cartesiana, né? Tem um livro, né, que chama Linguística Cartesiana, ele vai se inspirar em toda a tradição do romantismo para elaborar a sua teoria, que vai se apoiar mais na gramática de Port-Royal, né? Muito bem. O que eu procurei mostrar ali é que nós não precisamos... nós podemos usar, sem tomar partido, se é gramática ou produção simbólica que está em jogo, eu não preciso tomar uma posição que, aliás, é controversa, qualquer que seja ela, porque a ciência ainda não tem instrumentos para decidir quem está certo, está explorando e fazendo isso muito bem, né? Agora, o que eu disse é o seguinte, olha, se você considerar que essa relação triádica pode envolver um objeto contraditório, você explica a dinâmica cultural. Você explica a dinâmica histórica. Então, eu introduzo na linguística do Tomazello a percepção de que esse eu, tu, ele pode não estar numa relação harmônica, pode estar numa relação contraditória. E é isso que, no plano da cultura, permite compreender como é que o processo revolutivo da cultura se dá. Né? O processo revolutivo da cultura acontece. E quando você olha para a história, vamos agora voltar para o materialismo histórico para você ver como é que as coisas se encaixam. Quando você olha para o materialismo histórico, a luta de classes como motor da história, me parece, à luz dessas considerações, uma questão reducionista. Por quê? Porque não é o único motor da história, não é a luta de classes. Mas está longe de ser o único motor da história. A história tem mais de um motor. Então, quando você pensa nas nações, nas religiões, qual é o papel da nação e da religião no materialismo histórico? É muito pequeno. Mas quando você olha para a história, ela não é pequena, a participação desses elementos na dinâmica histórica. A dinâmica cultural conta com elementos que, tudo bem, a luta de classe é uma delas. Você tem uma relação, ok. Ninguém está negando que a escravidão explica toda a Revolução Neolítica até a Revolução Industrial. É verdade isso. Mas não foi o único motor da história. E esse terceiro que está fora da luta de classes, que é a nação concorrente, a religião concorrente, ela tem um papel na história. Então, tem, no mínimo, dois motores a história. A história tem um motor interno, que é
são as relações internas a uma sociedade, mas tem os motores externos que estão dialogando permanentemente com o lado de dentro dessa sociedade. Pensa na tese do Pirren, sobre o papel do Islã na conformação do Império Carolíngio. Por que a escola dos Anali se preocupava tanto com o que acontecia fora? Mas esse fora, na verdade, é um sistema mundo. Esse fora, na verdade, são relações triádicas que se repõem permanentemente. Pensa no fim do Império Romano, pensa no fim do... Né? Você tem sempre um terceiro aí que você não está considerando. E sempre quando você reduz as explicações históricas a fatores internos ou fatores externos, de certa maneira você está perdendo alguma coisa. Você está perdendo alguma... Então as coisas não acontecem assim na história. Existem fatores internos, e a luta de classes é um desses fatores. Existem fatores externos, que não podem ser desconsiderados. Então, o papel da nação e da religião no materialismo histórico é muito lateral. É a tal superestrutura. E eu falo, olha, não é assim que funciona. Não é uma dimensão superestrutural. É uma dimensão estrutural da dinâmica cultural. Professor, eu acho que é super interessante que você faz esse esforço por traçar uma distinção face ao materialismo, né, dialético, quando, ao mesmo tempo, a sua noção de relação triádica, né, contraditória, ela tem uma herança forte nesse sentido, né? Inclusive, o senhor chama a dinâmica instaurada por isso de alienização, numa relação de diferença e proximidade com a alienação, né, marxista. Eu acho que a gente poderia continuar a discutir essa tensão, né? Mas eu queria dizer que, curiosamente, ontem, por outros motivos, eu achei uma passagem nos manuscritos econômico-filosóficos que vai de encontro à proposta que o senhor está fazendo. Então, eu vou ler rapidinho. Ao encontro ou de encontro? Ao encontro. Ao encontro. Não, faz muito diferença. Eu sei, é confuso, né? Não, mas que se coaduna com o que o senhor está propondo. Ele diz assim, é uma passagem bem famosa até. Um ser que não tenha nenhum objeto fora de si não é nenhum ser objetivo. Um ser que não seja ele mesmo objeto para um terceiro ser não tem nenhum ser para ser objeto, isto é, não se comporta objetivamente, seu ser não é nenhum ser objetivo, e um ser não objetivo é um não ser. E aí eu queria frisar que o Marx fala, curiosamente, não de um segundo, mas de um terceiro aqui nessa relação, que inauguraria a possibilidade, né, do ser. Né? Ele diz um ser não objetivo, um ser que não está posto nesse tipo de relação, que a princípio a gente costuma, pelo menos a partir de uma perspectiva moderna, né, e desencantada da natureza, a gente costuma pensar geralmente em termos de uma relação diádica, relação humana, natureza, sujeito, objeto. O próprio Marx toma cuidados de modular isso em termos de uma relação triádica também, né? Então, talvez esteja nessa fonte, não querendo, né, reabilitar e tratá-lo como um profeta, né, como a gente já mencionou aqui, mas talvez tenha falar que ele é um gênio, a gente está de acordo. Sim. Que talvez essa formulação super nítida e interessante que o senhor faz no livro também possa ser encontrada nessa tradição do pensamento social. Eu adorei a tua colocação, porque ela me permite lembrar de uma passagem em que o Salins faz uma crítica muito interessante ao Marx. Não sei se você vai lembrar de uma frase que eu disse no livro, que eu digo assim: o Salins acusa o Marx de tomar a linguagem pela sua dimensão instrumental. E é verdade. Tem passagens do Marx que a linguagem aparece como um instrumento do trabalho, como se
E é curioso, porque é uma contradição no próprio Marx. Às vezes o Marx fala da linguagem como pressuposto do trabalho humano, e às vezes a linguagem humana aparece como uma espécie de apoio ao trabalho, como se ela fosse um instrumento de trabalho. E o Salles fala, ó, tem dois marxismos, e o Marx tem uma dimensão pré-simbólica. Ele fala isso. E aí eu falo, é verdade, existe essa dimensão pré-simbólica no Marx, mas o Salles não percebe que ele é pré-dialético. Você entendeu? Eu faço uma brincadeira com os dois. Eu falo, ó, o Salles está correto em dizer que em várias passagens a linguagem é tomada como uma categoria instrumental, o que é um erro, porque a linguagem ela é intersubjetiva por definição. Não tem como ser instrumental. Ela é intersubjetiva. Assim como o trabalho humano também é. Porque não é instintivo o trabalho humano. Ele é intersubjetivo, ele pressupõe a linguagem simbólica. Você projeta coisas. O arquiteto projeta coisas. Não é a abelha que instintivamente faz a colmeia. Ele projeta. Né? E é intersubjetiva essa relação. Portanto, trabalho e linguagem tem dimensão intersubjetiva. E muitas vezes o Marx toma a linguagem humana como uma categoria instrumental. Né? E isso é evidentemente errado. Isso está evidentemente errado. Só que o que o Salles não percebe é o que você acaba de ler, que é a dimensão dialética dessa relação. Uhum. Então, o que eu falo é o seguinte, esse livro poderia chamar também Contribuição para o Materialismo Simbólico, ou Contribuição para a Antropologia Dialética. Daria na mesma. Porque, na verdade, o materialismo histórico, que é dialético, muitas vezes é pré-simbólico. Ele não absorve essa dimensão com a força que ela tem. Por isso que a gente tem que dar algum crédito para o que se chamou de linguistic turn. Porque a verdade é que, quando aconteceu a virada linguística, ela trouxe elementos para... Eu fiz uma provocação eu gosto de provocar também, né? Você deve ter percebido, né? Mas uma das epígrafes a epígrafe do terceiro capítulo é uma citação do Heidegger. E o cara fala, porra, esse cara está citando o Heidegger, por que ele está citando o Heidegger? E eu fiz de propósito isso, porque o Heidegger fala, olha, antes de nós sermos históricos, nós somos seres temporais. Nós somos históricos porque somos temporais. E não o contrário. O que o Heidegger está chamando a atenção? Com todos os problemas do heideggerianismo, não estou aqui, eu já escrevi, na minha tese de doutorado, tem uma crítica ao Heidegger, que, na minha opinião, se sustenta até hoje. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, ele captou uma dimensão temporal que é o símbolo que inaugura. É a linguagem simbólica que inaugura essa dimensão temporal. E o Heidegger dizia isso. Ele dizia, olha, é a linguagem humana. A linguagem é a nossa morada. A linguagem é o nosso... Por quê? Porque é o nosso aquário. Nós vivemos numa dimensão... O nosso aquário é o símbolo. Não adianta querer escapar disso. A gente organiza até o nosso trabalho a partir disso. E não o contrário. Se você pegar o Lukács da ontologia do ser social, a confusão que foi feita ali entre linguagem e trabalho para tentar salvar é uma confusão enorme. Acho que eu falei demais. Não é que você falou demais, é que está na hora de passar para a segunda parte. Eu queria primeiro chamar a atenção muito dos que estão acompanhando, que são uns 40 agora, o fato de que acho que já ficou claro, pelo menos assim, o tamanho da encrenca, quer dizer, o que está no livro, né? As perguntas que foram feitas, as respostas, permitiram entender os 3 grandes capítulos do livro, assim, a apresentação já tinha sido feita. Então, a ideia é de que isso, quer dizer, ao mesmo tempo, todo mundo deve ter percebido a densidade da erudição que está nesse livro e que eu imagino
que mais do que, certamente vai causar muitos debates, e essa segunda parte agora, nós vamos querer um pouco entrar nessas questões mais, vamos dizer, controversas, ou alguma coisa assim, mas também perceber que nesse livro é uma mina para temas, para futuras teses e dissertações de mestrado, eu acho, e é importante frisar o seguinte, quando a gente faz esse tipo de evento, é muito importante pensar que o vídeo vai ser extremamente útil para pesquisadores que estiverem estudando essas questões mais tarde. Eu estou dizendo isso porque é a minha experiência, né? Tem muito mais utilidade o vídeo do que a conversa pelo pequeno número de pessoas que conseguem ter tempo para acompanhar simultaneamente, aí ao vivo, sei lá. Por isso, inclusive, é uma coisa que vai parecer um pouco estranha, mas é assim, hoje é dia 20 de abril de 2022, assim, nós estamos quase que no segundo mês completo da guerra na Ucrânia. Isso é para situar, porque vai ter gente que vai assistir esse vídeo não sei quando, e eu não sei por que o YouTube não permite que apareça a data. Então, eu digo que é para as pessoas que assistirem esse vídeo daqui a não sei quanto tempo, saibam mais ou menos em que momento essa conversa está ocorrendo. Ontem foi o dia dos 140 anos da morte do Darwin. Então, entrando um pouco, Fernando, nas questões mais... Não vai ser novidade para você, porque a própria resenha que você citou já coloquei. Eu quero recolocar a questão, nós já conversamos sobre isso, então eu queria dizer de antemão que muita coisa do livro e das nossas conversas é concordância total, mas tem um aspecto que parece que vai ser uma divergência que não vai ser superada tão fácil, vamos dizer assim. É que, quando você se refere à teoria darwiniana, é muito comum que apareça a expressão o binômio variação-seleção, que, para mim, até onde eu pude avançar no entendimento da teoria darwiniana, é um contrassenso. Eu sei perfeitamente de onde você tirou isso, até cito na resenha, né? Mas, no caso do Meyer, que é um grande biólogo, que precisa ser considerado uma das referências centrais, ele, ao dizer isso, ele está entendendo que, nessa segunda parte aí do dito binômio, tem uma complicação. Isso que o Darwin, eu acho, inclusive, infelizmente, chamou de seleção, que não é bem uma seleção o que ocorre, mas esse processo, ele não é uma coisa que possa ser resumida num termo de um binômio. Então, para ficar mais claro, e aí eu tenho uma vasta lista de outros biólogos, e não só, que procuram interpretar o Darwin da maneira como eu tendo a ver, que é que o cerne da teoria do Darwin é que você tem essas variações absolutamente numerosas e está me escapando a palavra agora, que reforçaria um pouco essa ideia, e, do outro lado, você tem as circunstâncias, que são isso que normalmente a gente chama de pressões ambientais, e que é dessa contradição, embora ele não use o termo, que aparece o novo. E o novo são, basicamente, os replicadores, né? Então, esse mecanismo aí de, uma vez feita a pressão ambiental sobre essas variações, o que passa a ocorrer é uma espécie de peneiragem ou triagem, não é uma seleção, no sentido em que a gente usa a palavra seleção hoje em dia, que é assim, se eu vou selecionar, eu vou tentar pegar o melhor. Não é, não tem nada. Foi muito mal interpretado nesse sentido, por muita gente, achando que era eliminação dos piores e seleção dos melhores, ou coisas do gênero, e nós estamos muito longe disso, evidentemente. Mas isso é só para ilustrar, porque nesta maneira em que eu acabei de usar para apresentar a teoria darwiniana, ou o âmago da teoria darwiniana, ela é absolutamente triádica também. E aonde que surge o problema?
O problema surge pelo fato de que você admite que isso tudo que você explicou como sendo a dialética é uma coisa só do universo simbólico, se eu entendi bem. Isso não ocorreria remetendo um pouco a uma discussão muito triste, vamos dizer, que ficou dessa coisa da dialética da natureza, que os soviéticos inventaram a partir de umas anotações do Engels. Mas, se for o caso, até a gente entra também nisso. Mas, não. O meu ponto é o seguinte. A minha discordância, no caso, é que você interprete a teoria darwiniana como sendo diádica e não triádica. Acho que esse é o ponto. Então, gostaria de te ouvir sobre isso. Eu acho que eu gostaria de responder em dois planos, assim, né? O primeiro, dizendo o seguinte: vamos supor, por exercício, que você esteja certo, né? A título de exercício. Isso significaria dizer que o modelo darwiniano se aplica à dinâmica cultural? Ou seja, não há nada de novo na dinâmica cultural que escape ao modelo darwiniano? Seja lá como a gente chame ele, triádico, dialético. Então, do meu ponto de vista, independentemente de como nós interpretemos a teoria darwiniana, existe uma dimensão do simbólico que não é captado pela teoria darwiniana. Existe uma dinâmica cultural à qual as leis darwinianas não se aplicam. Ela tem uma novidade que não existe na evolução biológica. E essa novidade é dada pelo símbolo. Porque, ao contrário do que o Dawkins pensa, por exemplo, o símbolo não é um replicador. O símbolo não é só isso. O símbolo é o que te permite navegar. É o que suspende os teus instintos. É o que te permite projeção no tempo. E isso você não tem no gene. Não existe essa dimensão na biologia que o símbolo oferece a um organismo que detém uma capacidade única, que é a de produzir linguagem simbólica. Então, essa especificidade da produção simbólica, a teoria darwiniana não capta. Então, independentemente de como a gente a interprete, há uma novidade na dimensão cultural que precisa ser melhor compreendida. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é o seguinte: nós podemos discutir se, por exemplo, a teoria darwiniana admite uma solução triádica. Nós podemos, como alguns pensadores, nós podemos discutir se é possível falar em dialética quando a gente fala do Darwin. Tem autores que falam em relação triádica, tem autores que falam em dialética, e são interpretações possíveis a partir de como você conceitua relação triádica e como você conceitua dialética. Então, dependendo do qual que é o seu ponto de partida, é absolutamente legítimo que você, né, diga: olha, eu considero que a dialética é isso e, portanto, isso se aplica à teoria darwiniana. O que me parece Isso não desmerece tudo que eu falei até aqui sobre a dimensão simbólica. Mas, na minha opinião, o darwinismo teria dificuldade em lidar com o conceito de contradição tal como herdado da tradição dialética. Isso do meu ponto de vista. É uma questão mais semântica do que... eu acho que é uma questão mais semântica, mas ela tem uma importância na história da filosofia. A dialética foi reentronizada pelo Hegel com determinados propósitos de explicar o devir histórico, né? Quer dizer, a dialética foi pensada para entender o devir histórico. O Hegel eu acho muito difícil a gente pensar o hegelianismo ou o materialismo desconectado do devir histórico, né? Por exemplo, pensar o devir da física, o devir por exemplo, da mecânica quântica ou o devir da biologia a partir dessa concepção.
Então, por isso que eu fui preciosista nesse caso, em dizer, olha, a tradição em que eu estou usando a palavra dialética e contradição é essa, que começa com o idealismo alemão e é transplantado para o materialismo por uma operação engenhosa de um sujeito com a cabeça do Marx. Ele usou a dialética e jogou ela nas humanidades. Ela não estava lá. Ela estava no plano filosófico. O Hegel queria salvar, de certa maneira, ele queria salvar Deus do panteísmo e usou a dialética para isso. Né? O Marx falou, não, essa ferramenta é muito boa para você, é muito boa para você manter ela no plano da filosofia. Vou pensar o devir histórico. Mas então eu te pergunto, mas tem que ser, eu tenho que ser rápido e você também. Tá. Então quer dizer que você admite que a dialética também poderia ocorrer na natureza? Não, Eu fiquei com a impressão que não. Se nós considerarmos essa tradição que pensa a dialética a partir da história, não. Não. Agora, se você quiser ampliar o conceito de dialética, como fez o Engels, que é uma tradição. Você vê que o Jay Gould tentou isso, o Lewontin tentou isso, o John Haldane tentou isso, na biologia. Não, mas o Marx também. O Marx também não é culpa do Engels. O Marx é um pouco diferente. Por quê? Porque o Marx pensava o metabolismo entre homem e natureza. Então, não era a natureza em si que era dialética, era a relação do homem com a natureza que criava uma espécie de metabolismo ao qual poderia se atribuir uma relação de contradição. Né? Aquela passagem dos manuscritos em que o Marx fala que a natureza é imediatamente inadequada para as necessidades humanas, que é o que os antropólogos vieram a problematizar. Como assim inadequada? E aí pegam aquelas sociedades em que essa inadequação ela não aparece. Por isso que eu falo que o marxismo tem que levar em consideração a evidência etnográfica. Tem toda uma discussão etnográfica que foi feita depois do Marx, que é simplesmente quase desconsiderada pelo materialismo. Então, uma das propostas do livro é que a chamada Revolução Neolítica, como ela foi apelidada, ela precisa ser reconsiderada pelo materialismo, porque ela não tem aderência aos textos da ideologia alemã e dos Grundrisse. Aquilo não funciona à luz da evidência antropológica. Obrigada, professor. Eu fico tentada a fazer uma série de perguntas mais abstratas, né, nas nuvens, sobre o que há exatamente de contraditório no símbolo, também questioná-lo sobre certo ponto do texto em que o senhor sugere que poderia haver uma superação tecnológica do trabalho, que eu acho que é um tema que já é clássico na sociologia do trabalho e foi respondido de outra maneira por autores muito importantes no Brasil, mas eu acho que talvez seja mais oportuno fazer uma pergunta um pouco mais próxima do que a gente está vivendo, né? Uma pergunta um pouquinho mais concreta nesse momento, né? Que já é um momento final, né, da nossa apresentação, quase. Virão outras perguntas, né? Mas, enfim, a gente tem que começar a encaminhar, né, para esse fim. Na apresentação do livro, o senhor revela que uma das principais motivações que te levou a fazer esse esforço interpretativo foi o seu confronto com um achatamento do debate político no Brasil atual, né? O que o senhor também chama de uma maneira alternativa e, ao meu ver, muito correta, de uma situação inquietante de profunda incomunicabilidade, de profunda limitação da comunicação, né, associada a esses contornos dramáticos da política brasileira, da qual o senhor é um protagonista, né? Foi e é um protagonista. E o senhor se refere, na página 9 do texto, na apresentação,
a isso como uma encruzilhada entre civilização e barbárie, numa formulação que evoca, mas, ao mesmo tempo, passa um pouco ao largo da célebre tese do Adorno e do Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, sobre a gênese comum e a complementaridade dessas duas tendências, né? E isso, para mim, abre a possibilidade de fazer um questionamento sobre o projeto que você avança nesse momento, né? Porque, na minha impressão, você apresenta a gente um quadro sombrio dessa dinâmica, né, cultural que poderia superar essa situação, e, ao mesmo tempo, um quadro luminoso. E talvez esteja enganada, mas isso, ao meu ver, tende a aparecer de uma maneira um tanto exagerada de um e de outro lado. Eu vou me explicar. Bom, por um lado, né, o senhor fala da necessidade de um resgate de uma dimensão utópica, né, da capacidade humana de projetar um futuro, e que parece ter saído do horizonte, né, das nossas interações no momento, e o senhor atrela isso à necessidade da construção de uma base comum, né, de humanidade, e, ao mesmo tempo, da projeção de um tempo futuro, né, utópico, né, que não tá nas nossas possibilidades no momento. Isso abre uma série de questões, né? Mas eu perguntaria, essa saída é a única possível saída feliz da situação? Porque, de outro lado, quando o senhor descreve a dinâmica triádica da relação cultural, a impressão que se tem é que a única possibilidade possível é a incorporação por subjugação, né? Também, né? Você cria por exclusão, esse terceiro que e a situação, logo depois que a situação diádica se instaura, e as possibilidades de saída da situação envolvem uma incorporação completa e uma reposição constante dessa mesma lógica. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso, né, que é o que é o seu projeto emancipatório, não só em termos conscientes de projeto, né, mas da concretude, né? Isso envolve diálogo, necessariamente? É preciso envolver diálogo? Ou o confronto, e a radicalização do confronto também não pode ser um encaminhamento da solução? É isso. Laura, eu na verdade, tomei uma decisão que não foi fácil, porque eu vejo um desdobramento de um plano de ação política a partir desse livro. Eu vejo. Mas eu não quis explicitar esse plano de ação política para permitir que pessoas inteligentes como você pudessem imaginar soluções a partir do que está colocado. Porque você pegou bem. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, tem uma lógica de reposição dessa relação contraditória, que é a história dos últimos 12 mil anos, 14 mil anos. Nós estamos amarrados a essa lógica, em que... Por que eu falo? Primeiro, não sei se você vai lembrar na introdução, eu falo, olha, nós temos uma discussão em dois planos. O primeiro plano é o seguinte, o que é evolução e o que é desenvolvimento? Que, na verdade, é o revoluir da cultura, né? Desenvolvimento é isso. E, no segundo plano, a discussão entre desenvolvimento e emancipação. Porque nós podemos ter um plano de desenvolvimento para o Brasil, isso não vai significar a emancipação da humanidade. Não vai. A Coreia se desenvolveu e os coreanos não estão emancipados. A China vai se desenvolver, isso não pode não significar a emancipação da humanidade. O que o livro coloca é o seguinte, olha, não existe nada na biologia e nada na cultura que nos impeça de voltar a sonhar com a emancipação humana.
E quando você resgata os frankfurtianos, a linha de pesquisa de Frankfurt não é outra. Eles estão o tempo todo discutindo a possibilidade de emancipação. Quando eles estão escrevendo naquele período fúnebre da história, que eles estão escrevendo debaixo do stalinismo, do fascismo, do nazismo, da indústria cultural, o inferno instalado, eles estão dizendo, olha, as frestas de emancipação se fecharam. O mundo está inteiramente administrado. Mas isso não significava dizer que eles tinham jogado a toalha sobre as possibilidades de um futuro diferente. Tanto é que o Marcuse, sobretudo ele, escreveu muito sobre perspectivas emancipatórias. Quando ele discutia o freudismo, quando ele discutia as perspectivas do seu tempo, né? Revolução sexual, ele estava discutindo como que a emancipação poderia ser recolocada no horizonte utópico da humanidade. Agora, o que o livro propõe é o seguinte, não vai existir emancipação com as velhas estratégias. As velhas estratégias estão erradas, porque, na verdade, nós estamos com um déficit teórico. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, o pessoal fala, não, o século XIX resolveu tudo para nós, do ponto de vista científico. Nós já sabemos como o capitalismo funciona, nós já sabemos tudo. Agora é uma questão de agir de acordo com os cânones dessa matriz, que já está completando 200 anos. O que eu estou dizendo é que não. Eu estou dizendo que nós temos que atualizar cientificamente o materialismo, assim como os darwinistas tiveram a humildade de incorporar saberes desconhecidos pelo Darwin para fazer a síntese moderna da biologia avançar, nós precisamos fazer a mesma coisa, nós precisamos incorporar conhecimento. Nós não devemos ter medo disso. Ao incorporar conhecimento novo, você tem que saber fazer. Não é simples, são operações complexas. Ao incorporar conhecimento novo, vão se abrir novas perspectivas emancipatórias que não estavam colocadas por os revolucionários do século XIX. Não estavam colocadas. Então, quando o Tom Nair escreveu um artigo célebre sobre os pontos cegos do marxismo, por exemplo, e ele falou, o conceito de nação é um deles. Por que eu cito o P.R. Anderson e o Benedict Anderson no final do segundo capítulo? Pô, as comunidades imaginárias do Benedict Anderson têm que ser levadas em consideração. A China tem um projeto de emancipação humana ou um projeto de desenvolvimento econômico dela, para os chineses? O que está em jogo ali? Então, você começa a se fazer perguntas que o livro sugere. Para você discernir uma coisa progressista de uma coisa regressiva, reacionária ou conservadora, ele te dá novos elementos para pensar. A condição da mulher, a condição da raça, a condição no mundo do trabalho, o futuro do trabalho. Eu faço uma afirmação forte ali. Eu falo que o trabalho assalariado ele é a condenação do trabalho, porque a partir do momento que você vai substituindo os movimentos humanos por movimentos mecânicos, robóticos, você vai dispensando a força de trabalho. Então, se na primeira revolução você teve o trabalho escravo, agora você tem um não trabalho. Como as pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, para serem empregadas. Elas estão pedindo, pelo amor de Deus, para venderem a sua força de trabalho. E o que eu estou dizendo ali é o seguinte, olha, a máquina veio para te substituir. Então, se você está pensando em emancipação, você tem que pensar em emancipação a partir da realidade empírica, onde não há trabalho. Não há trabalho. Esse é o problema que a gente vai ter que resolver. Nós estamos substituindo os trabalhadores a cada rodada de inovação tecnológica. Como é que nós vamos resolver essa parada? Então, o livro, eu tomei a decisão de não fazer um capítulo adicional sobre assim, o que eu faria diante desse caos. Pô, esse é o problema que nós temos. É um convite à reflexão prática. Como é que a gente sai dessa... Porque, como você bem notou, o livro tem um lado pessimista. Você fala, ó, tem uma engrenagem aí que a gente não está conseguindo desmontar. Tem uma engrenagem que está se reproduzindo.
né? Que é essa relação triádica contraditória. Tão logo ela se resolve, ela se repõe. Tão logo ela se resolve, ela se repõe. Eu estou dizendo, olha, tem uma armação aí, nós precisamos desmontar isso. Como é que faz? O livro dá pistas. Né? Quando fala em despessoalização, em alienização, o livro dá pistas sobre como construir uma agenda progressista. Agora, o que não ficou claro para mim a partir da proposta que o senhor faz é qual é o vetor dessa emancipação nessa relação triádica. Porque, enfim, isso me remete a discussões clássicas no feminismo, por exemplo. Né? A gente, uma situação de comparação entre a proposta da Beauvoir, por exemplo, em que a mulher é o outro, né? E a Irigaray, em que a mulher é esse outro radical. Então, eu tenho dificuldade de visualizar, a partir desse esquema que o senhor propõe, de onde vem o vetor de superação dessa situação de alienização. Tem uma formulação na introdução. É óbvio que eu não tenho todas as respostas que você está me perguntando, porque o livro não pretende responder tudo que você está me perguntando, porque é outro livro que você está me perguntando, né? E vai exigir muito esforço intelectual, não só meu, mas né, se isso para em pé, isso vai exigir esforço intelectual para saber, né, como resolver. Mas tem algumas pistas, né? Eu cito Levinas, por exemplo, né? Você deve ter reparado que eu cito 2 vezes o Levinas. Uma numa epígrafe, que a lógica formal não dá conta da alteridade, né? E a outra na introdução, em que eu cito ele subliminarmente falando que nada impede a humanidade de ser tomada por um grupo aberto à alteridade radical. Eu digo isso. Esse conceito de autoridade radical, que também o Bernstein vai recuperar num texto belíssimo sobre alteridade, eu acho que é uma pista interessante de como lidar com essa questão. Quer dizer, o que vem a ser a alteridade radical? Né? E eu acho que a gente consegue encaixar uma série de projetos emancipatórios parciais, né? E o parcial não é diminutivo, né? As mulheres têm que estar preocupadas consigo mesmas, não tem nenhum problema nisso. O feminismo está correto, o antirracismo está correto. Tem uma série de agendas, né, que são legítimas e que estão em curso, né? E tem vários feminismos sendo discutidos, a perspectiva antirracista também tem várias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: talvez a gente devesse pensar, né, se você pegar o Raça e História do Lévi-Strauss, tem uma coisa curiosa ali, porque é uma coisa meio conservadora, se você for pensar, né? Ele fala, não, nós temos que preservar a diversidade, mas o mundo está ficando cada vez mais homogêneo. Então, vamos nos diferenciar internamente, já que externamente nós estamos cada vez mais iguais. Não sei se você lembra dessa passagem. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar o que seria essa questão de estar aberto à alteridade radical. Conceitualizar um pouco isso, né? Porque a gente não tem ainda de alguma maneira, a gente ainda tem como eu diria, o vício, né? De pensar a igualdade de uma forma equivocada, muitas vezes. Sabe? De não entender muito bem o que significa isso, né? E eu acho que isso é um dos problemas pelos quais a gente tem que passar, né? A gente tem uma visão de igualdade um pouco autoritária, às vezes, né? Quando, na verdade, os pressupostos disso são outros. Tem que envolver uma aceitação radical, né, do outro na sua especificidade. E muitas vezes a gente não está educado para tolerar. E a palavra tolerar, até a palavra tolerância, eu me incomodo um pouco, sabe? Sempre me incomodou a palavra tolerância para se referir a alguém que é muito diferente de você. Então, tem todo um jargão que eu acho que precisa ser repensado para pensar as relações intersubjetivas.
a relação entre tolerância e respeito é um problema bem antigo, né? Pois é. Lá dos anos... Mas, olha, eu queria aproveitar para dizer para vocês que nós estamos exatamente no momento em que a gente separou um pouco, reservou para as perguntas, e, por sorte, nós temos 3 perguntas de colegas que, que evitam que a gente precise selecionar. Eu vou ler as 3. A primeira vem aqui do professor, o colega José Clóvis de Medeiros Lima, que é da FEFELESH. Ele diz assim: parabéns pelo livro, fiquei muito disposto a comprá-lo, pretendo lê-lo com vagar. A minha pergunta é sobre a contradição em termos de que você fala entre a ideia do tempo na física, na biologia e na cultura. O que sustenta essa contradição está mais relacionado ao próprio campo de análise ou tem a ver com as leis que corroboram cada uma delas? O Ricardo Abramovay, que você conhece bem, também nosso colega lá da FE, do teu tempo de mestrado, pergunta o seguinte: as ciências sociais se constituíram e amadureceram, sobretudo a economia, mas também a sociologia, à medida em que deram as costas à natureza. Hoje há um esforço de pensar conjuntamente sociedade e natureza. É o propósito, por exemplo, do relatório das Gupta sobre a economia da biodiversidade. Como sua preocupação com definir o que é especificamente humano se relaciona com este empenho global de pensar a sociedade de forma organicamente articulada com a natureza? E a outra pergunta é mais curtinha. Vem do colega Fábio Nolasco, professor de filosofia lá da UNB, onde está, em Brasília, onde está a Laura agora. Ele pergunta assim: o terceiro excluído na política é o terceiro Estado? Le tiers état? Um abraço, organizadores. O terceiro excluído é uma espécie de assombração. O terceiro excluído, ele... Por que ele assombra? Porque ele é e não é você. Porque ele é reconhecidamente alguém da tua espécie biológica que está em contradição com você. Né? Perspectivamente. Ele está em contradição com você perspectivamente. A projeção no tempo é que torna essa relação contraditória. Se não fosse o vetor tempo, se não fosse a navegação no tempo, o que significa isso? A contradição não se materializaria. Essa que é a questão. É por isso que não dá para falar em contradição na natureza no sentido engelsiano porque você não tem isso na natureza. Você não tem a projeção temporal, né? Você não tem a projeção de um projeto. Você não tem um projeto. Você tem um plano. Aliás, os biólogos sacaram isso. Quando eles falam quando eles distinguem teleonômico de teleológico, eles fazem exatamente essa distinção. Eles falam: o teleonômico se desdobra a partir de um plano. O teleológico se desdobra a partir de um projeto. São coisas diferentes. Né? E a contradição se estabelece a partir do momento que você tem perspectivas temporais a partir de projetos contraditórios. Então, é isso que inaugura um tipo de relação que você não encontra na natureza. Daí a especificidade a especificidade do humano. Né? Isso não tem nada a ver com separar o humano do natural. Pelo contrário, o que o livro pretende mostrar é que a relação do homem com a natureza não é a mesma na história. Não é a mesma. Se você pegar as sociedades que o Viveiros de Castro estudou, a relação com a natureza é uma. Tanto é que ele fala que é errado chamar as sociedades antigas e tal de multiculturais. Na verdade, elas são multinaturais. Ele fala é melhor falar em multinaturalismo do que em multiculturalismo. Por quê? Porque a relação entre sujeito e objeto sequer está constituída.
E, portanto, você não tem uma relação de dominação, por exemplo, entre o homem e natureza, né? O grande mérito dessa tradição mais recente da antropologia é, se me permitem os antropólogos que são, né? Mas isso, de alguma maneira, está no Marcel Mauss. O Marcel Mauss, quando estudou a magia, ele percebeu já a diferença que existe nessas sociedades em relação à distância que o homem tomou da natureza. Ele diz isso, né? Aliás, é o único antropólogo citado pelo Adorno no conceito de esclarecimento. É o Mauss. Porque ali tem uma pista do que pode se dizer. E eu acho que o grande mérito do materialismo histórico foi ter percebido que nós somos hoje, burgueses e proletários, suportes de uma relação que nós não dominamos. A ideia do sujeito automático é uma ideia genial, absolutamente genial. É como se o materialismo tivesse dito o seguinte: olha, quem está no comando agora são as coisas. É a segunda natureza que está no comando. Nós somos suportes de uma relação que nós não controlamos, de um processo de acumulação e de geração de novas necessidades que nós não controlamos. Nós estamos carentes, permanentemente carentes de necessidades que nós mesmos produzimos a partir de uma lógica de acumulação autônoma, que não está sob o comando de ninguém. Nós, seres humanos, viramos suportes dessa lógica de acumulação. Por isso que eu sugiro no livro que há uma dificuldade muito grande em pensar num capitalismo de tipo verde. É muito difícil você pensar num capitalismo verde. Por quê? Porque o capitalismo é, em si mesmo, uma lógica de produção de carências materiais e espirituais, que são providas, mas nunca satisfeitas. Então, você está sempre correndo atrás, né, de uma satisfação que não virá. Essa é a razão pela qual a sociedade contemporânea é uma sociedade insatisfeita, porque ela produz a sua própria insatisfação, né? E se você pensar capitalismo e ecologia, você tem muitas dificuldades. Não adianta produzir energia verde, entendeu? Porque você tem outros problemas, não é só o problema da energia. É óbvio que você vai procurar limpar o planeta de alguma maneira ou colonizar Marte, né? Como alguns estão pretendendo, para deixar isso aqui à míngua. Vamos fazer outro planeta mais legal para nós. Mas o livro todo está permeado da relação entre homem e natureza e da problematização dessa relação, que não é a mesma, historicamente. Ela vai se alterando a partir do momento em que você passa por transformações sociais radicais. Eu acho que a Laura tinha uma conexão entre a última pergunta dela e uma dessas 3 perguntas. Então, acho que pode ser oportunidade, se ela quiser. O que você acha, Laura? A conexão que eu ia fazer já foi suficientemente respondida, né, a pergunta que ia ser feita com base nessa conexão. Eu posso reler a segunda pergunta ou fazer uma nova questão. Acho que a do Abramovay, acho que eu respondi. Acho que eu respondi a segunda é do Clóvis. A minha pergunta é sobre a contradição em termos de que você fala entre a ideia... Tem alguma errinho na formulação? Só para explorar um pouco esse conceito, o Siddhartha Ribeiro, que vai debater comigo daqui a pouco lá na Companhia das Letras, a gente vai fazer um debate fechado, né, que vai ser gravado e depois disponibilizado, ele fala uma coisa muito importante, que o organismo humano é o único que navega no tempo. Nós somos o único organismo que devaneia. Muitos sonham, mesmo organismos não humanos sonham, porque o sonho tem uma determinada função, né, de processar os resíduos do dia, por assim dizer. Mas nós não apenas sonhamos, nós estamos capacitados para o devaneio, nós estamos capacitados para o projeto, nós estamos capacitados para coisas que os organismos não humanos não estão, né?
Isso nos distingue. Isso não é dizer que o homem não é natureza, não significa. Tudo é natureza, tudo é mundo. Nós estamos no mesmo mundo. Tudo é mundo. Mas as temporalidades não são as mesmas. Nós estamos lançados no tempo de uma forma diferente de um organismo qualquer. Essa que é a questão. E é esse lançamento no tempo que introduz uma variável nova, que é a variável da contradição, no sentido hegelo-marxista do termo. Professor, eu queria aproveitar essa sua última fala para te perguntar uma coisa que já está presente no seu livro, nesse sentido. Sim, a gente pode pensar nesse tipo de excepcionalidade humana, de projeto, mas à medida em que já é bastante reconhecido que esses projetos se materializam, eles se naturalizam, se entranham na dimensão das nossas instituições e do nosso ambiente em geral, será que não é possível pensar em outras... nessa lógica, ocupando esse espaço biológico e psicológico também, que a princípio estaria fora de questão, se a gente pensa, né, que em uma separação, né, dessas ordens em termos de só o humano funciona simbolicamente, aceitando essa premissa, que eu acho que não necessariamente é bem estabelecida. Acho que a gente tem exemplos de cultura animal, uso de ferramentas, etc., que o senhor menciona, mas, enfim, o tema não é extensamente desenvolvido, né, e nem eu tenho um conhecimento profundo sobre o assunto para te dizer, te dar contra-exemplos, né, muito completos, mas o meu ponto aceitando essa premissa, a partir do momento em que os nossos projetos simbolicamente elaborados se materializam, tanto no mundo das instituições humanas, quanto talvez pensando em termos históricos mais alargados, na própria Constituição Natural. O que a gente vê, por exemplo, agora com a crise ambiental, pode ser interpretado nesse sentido, como uma resposta de uma natureza conduzida a partir de um projeto de valorização que ocorre à revelia dela, né, capitalista, etc. Não seria possível a gente pensar uma biologia que tivesse esse horizonte simbólico também em vista? Tá bom, eu vou fazer uma resposta sucinta, porque não sei se eu compreendi inteiramente a pergunta, mas o que eu queria te dizer é o seguinte: você é obrigado a definir coisas, né? Para você caminhar, para você escrever o que quer que seja, você precisa dizer, toma a palavra tal com tal significado. Pode ser que te agrade ou não te agrade, mas para eu avançar, eu tenho que dizer o que eu estou chamando pelo quê. Eu estou chamando de cultura a produção simbólica humana. É isso que eu estou chamando de cultura. Então, para mim, animal não tem cultura. Né? Você pode falar, não, mas para mim tem. Bom, mas aí você tem outro conceito de cultura, que é legítimo ter. Para você desenvolver o teu trabalho, você pode, olha, para mim, cultura... Tem 160, acho que são 160, não sei quantos conceitos de cultura que tem. Alguém já fez essa conta. Cultura, para mim, eu estou tomando como produção simbólica. Isso é cultura. Como linguagem simbólica é específica do homem, não existe nenhum outro animal com linguagem simbólica. A única exceção que eu conheço na literatura é a dança das abelhas, que dizem que tem simbolismo ali. Mas, tirando essa pequena observação lateral, não conheço nenhum biólogo que sustente que existe linguagem simbólica no mundo animal não humano. Né? Então, isso está mais ou menos... Isso não significa dizer que não haja comunicação. São coisas diferentes. Comunicação você pode ter. Né? O tropismo pode ser visto como uma forma de comunicação. Né?
Ninguém pode impedir. A planta procurando o sol está se comunicando com a planta. Comunicação existe. Por isso que existe biosemântica, biocibernética, tem bio de tudo. Não tem biosemiótica, por exemplo. O que é biosemiótica? Né? É isso. Comunicação é uma coisa, linguagem simbólica é outra. Eu acho que é indisputável que linguagem simbólica é um atributo humano. Não existe linguagem simbólica não humana, né? Com exceção da dança das abelhas. Diante disso... Eu acho que essa é uma ideia que é perfeitamente aceita, que eu saiba, quase que por unanimidade dos paleoantropólogos. Né? Segunda coisa, essa cultura simbólica, ela se materializa? Sim, ela se materializa. Você tem instituições, você tem códigos legais, você tem tudo, você tem uma constituição, isso tudo tem materialidade. Essa é a razão pela qual se criou, inclusive, o conceito de segunda natureza. Por que os sociólogos e tudo mais começaram a falar de segunda natureza? Falaram, esse é o objeto do nosso estudo, a segunda natureza, não é a primeira. Nós estamos estudando a segunda natureza. Nós estamos estudando a produção simbólica, como ela acontece, a produção simbólica. Isso isso não significa você criar uma ciência que esteja dissociada. É aquela coisa que muitas pessoas dizem com muita felicidade. Sistemas complexos têm propriedades emergentes, que não negam as propriedades dos sistemas menos complexos. Nós continuamos sendo feitos de átomos, nós continuamos sendo feitos de cristais aperiódicos com sistemas metabólicos homeostáticos acoplados. É isso que nós somos. Nós não somos diferentes disso. Nós somos cristais aperiódicos, portanto, átomos, e tem acoplado a esses cristais tem sistemas homeostáticos, metabólicos homeostáticos. Por isso que a gente está vivo. Mas nós somos um pouco mais que isso. Nós temos capacidade de produzir símbolos. Então, nós somos as três coisas. Não? Isso faz com que o símbolo negue as outras duas? Não. São propriedades emergentes de sistemas cada vez mais complexos. É isso que eu estou sugerindo, que nós somos isso. Isso não nega a física, não nega a química, não nega a biologia, mas introduz uma propriedade nova, emergente, de um sistema complexo que não existia até 100, 200 mil anos atrás, que é a nossa capacidade de produzir símbolos, que nos lança numa dimensão temporal que não estava dada no período anterior. É disso que se trata. Muito bem. Eu normalmente começaria a fechar aqui, mas a Laura, não sei, você quer ainda... Não, eu estou absolutamente satisfeita com a resposta. Obrigada. Não, porque eu queria justamente aproveitar para dizer que a minha expectativa ao convidar o Fernando, e fiquei muito contente que ele tenha aceito, e como eu disse no início também, que a editora tenha concordado em fazer um pré-lançamento, é justamente dar essa ideia, pensar muito em pessoas como a Laura, que está aqui, no caso, ela já está terminando o doutorado dela, mas tem outras pessoas que podem estar começando um doutorado com alguma... Nas humanidades, provavelmente eu diria assim, todo mundo que está fazendo doutorado aí nas humanidades vai precisar ler esse livro. Né? Não é só o pessoal da antropologia. E é um livro que vai exigir muita discussão e tal. Então, de certa forma, o vídeo que vai ficar aqui, que nós acabamos de produzir, ele vai ser um material inicial muito importante para os debates que ocorrerão nos lançamentos aí do mês de maio, tal, que devem estar sendo planejados. Mas, enfim, como nós temos mais alguns minutos, eu deixo a palavra livre para o Fernando Haddad, evidentemente só reiterando aqui a nossa gratidão pela abertura e pedindo desculpas pelo cansaço que a gente deu aí, porque foram 2 horas ininterruptas, e eu sei que você ainda tem mais alguma coisa bem parecida à tarde e ainda vai dar aula à noite. Então, muito obrigado.
Bom, Zé Eli e Laura, não teria como agradecer vocês pela gentileza de me oferecer essa oportunidade. Com o Zé Eli eu tenho conversado muito, espero manter conversas com você também, Laura, mas a gente tem trocado muita experiência, muita bibliografia, muitas impressões. É para isso que serve uma universidade, esse é o ambiente que se espera de uma universidade, que a gente problematize as nossas pesquisas no sentido de fazê-las avançar. O Zé Eli tem um plano de pesquisa consolidado, uma leitura longa sobre esses temas, muito tangenciais ao meu e até com uma interconexão bastante importante. A Laura, pelo que eu conheci hoje, também, né, está estudando alguma coisa que acaba tendo uma tangência muito grande com esses assuntos. Mas a beleza das humanidades é justamente essa, né? É você conseguir procurar os pontos de intersecção e perceber o quanto da pesquisa de um pode ajudar a contribuir, né, no direcionamento e no aprofundamento da pesquisa do outro. Eu acho que o Instituto está prestando um serviço muito relevante ao apresentar essas pesquisas interdisciplinares e de fronteira, para que a gente possa estabelecer um diálogo profícuo dentro da universidade. A USP tem muito a contribuir pela qualidade dos seus profissionais, dos seus docentes, dos seus pós-graduandos, dos seus graduandos, né, que trazem agora também, pela diversidade, um conjunto de saberes novos, de maneira que eu me sinto muito reconfortado de ter feito esse primeiro debate público com uma pessoa da qualidade do Zé Eli da Veiga e da Laura, e espero que esse seja o primeiro de muitas oportunidades como essa para a gente colocar sob crítica, né, o trabalho de cada um de nós. A gente depende da crítica para aprimorar a nossa pesquisa. E aqui foi uma oportunidade maravilhosa. E aos que nos assistiram também, queria deixar meus agradecimentos. Realmente. Nós também. Eu queria aproveitar que nós temos 2 ou 3 minutos para uma confissão aqui, que quando eu vi uma notinha, foi em dezembro, eu vi uma notinha assim dizendo: Fernando Haddad vai lançar um livro com o título Terceiro Excluído. Eu confesso para você o seguinte: eu não tive um bom curso de lógica, mas eu tinha ido, até na ocasião, assim que eu consegui o seu contato, te mandei um texto que eu escrevi sobre o Edgar Morin, né, que ele tem uma inovação que seria a dialógica e tal. Então, tinha muita coisa a ver. E foi durante a elaboração desse texto que eu, na verdade, descobri que o terceiro excluído tinha sido, na verdade, incorporado pela lógica, né, que é um assunto que a gente não acompanha em geral. É engraçado, porque, assim, e até na resenha eu cito um livro importantíssimo sobre isso, que foi produzido na Unicamp, que isso aqui vai dar para fechar emendando com o início, no fundo, porque a maneira como isso é apresentado pelos lógicos, né, e aqui uma homenagem ao nosso querido Newton da Costa, que foi pioneiro nisso, então o Brasil é pioneiro nessa questão toda, que é o seguinte: que desde os anos 40, lá na Polônia, alguns lógicos começaram a incorporar o terceiro excluído, né? Então, o jeito que isso é contado é o seguinte: a partir dos anos 40, mas aí só se internacionalizou nos anos 70, a lógica passou a tolerar a contradição. Eu estou falando isso porque você fez uma observação agora há pouco sobre esse termo, né, tolerância. Então, é o seguinte: é bom que se saiba que a lógica moderna tolera a contradição, que é a base da dialética e que estava no centro do tema que eu agora aqui, finalizando, porque nós estamos encerrando mesmo, mais uma vez agradeço muito a ajuda que a Laura trouxe para esse evento, para essa conversa, inclusive com questões que eu, na minha já cabelos brancos aqui, provavelmente não faria, né? Então, teria sido muito menos interessante o nosso diálogo, Fernando,
se nós não tivéssemos a terceira excluída fazendo perguntas. Então, a todos, muito obrigado. Ou, nesse caso, a terceira incluída, né? Exatamente. Então, a todos, muito obrigado. E na programação do IEA, aí, na seção de eventos, tem os próximos que fazem parte do tal ciclo Darwin. Vai ter relação, porque, por exemplo, a partir de agora, eu vou perguntar aos meus convidados do ciclo Darwin o que eles acharam das suas ideias. Principalmente essa questão de que a cultura não evolui, o que significa a cultura revoluir e assim por diante. Ou seja, isso aqui é só um começo, aguardem-nos. Muito obrigado mais uma vez e encerrado. Obrigado, Eli. Obrigado, Laura. Obrigada, pessoal.